Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire, trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao painel de número 79, que tratará do tema Guarda, Convivência e Alienação Parental em Tempo de Isolamento Social. Temos a honra de receber os palestrantes, doutora Célia Arruda de Castro, especialista em Direito Civil, mestranda, presidente da Comissão Acadêmica de Pesquisas Científicas e de Jurisprudência do Instituto Brasileiro de Direito de Família, professora de Direito Civil. Doutor Rodrigo Toscano, doutor e mestre em Direito Civil Comparado pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, professor de Direito Civil pela Universidade Federal da Paraíba, nos cursos de graduação e pós-graduação, e professor de Direito Civil da Uniesp. Receberemos também Dr. Rolf Madaleno, primeiro secretário do Instituto Brasileiro de Direito de Família, professor universitário da PUC do Rio Grande do Sul, professor de Direito de Família e Sucessões, membro da Associação Internacional de Direito de Família e mestre pela PUC do Rio Grande do Sul. A abertura deste painel também registra o lançamento do livro digital Impactos da Pandemia Covid-19 no Direito de Família e das Sucessões, coordenado pelas doutoras Larissa Leal, Lorena Guedes Duarte e editado pela OAB Editora. A obra reúne 38 artigos desenvolvidos por destacados nomes da doutrina nacional a partir de questões práticas dedicadas a 7 eixos temáticos. Gostaríamos de aproveitar este momento para transmitir os agradecimentos das coordenadoras desta obra ao presidente do Conselho Federal da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz, ao diretor da OAB Editora, Dr. José Roberto de Castro Neves. Também agradecemos a todos os colaboradores, revisores e, em especial, aos coautores que compuseram a obra e viabilizaram a realização deste projeto em apenas 1 mês e meio. O livro é inteiramente gratuito, pode ser acessado na biblioteca digital pelo site da OAB Nacional. Quem estiver assistindo pelo computador pode acessar ao fazer a leitura deste QR Code. Peço à técnica que coloque, por favor, a imagem, que ficará disponível neste painel de hoje e amanhã, no painel 115, também que trata do tema Direito de Família. Com essas considerações, passamos à palestra da doutora Célia Arruda de Castro. Com a palavra, doutora Célia. Muito boa tarde. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite que recebi do Dr. Délio Lins e Silva Júnior, presidente da UABDF, que me oportunizou participar deste evento tão grandioso, principalmente me permitindo estar ao lado de meus mestres, Dr. Rolf Madaleno, Dr. Rodrigo Toscano de Brito. Nutro imensa admiração pelos doutores e pelo trabalho técnico que realizam. Cumprimento Francisca e os demais organizadores do evento, ao Conselho Federal da OAB e à ESA Nacional pela excelente organização,
por terem realmente conseguido fazer esta máquina funcionar com qualidade e conteúdo. No direito das famílias, nosso tema não poderia ser mais importante em tempos de pandemia: guarda, convivência e alienação parental. Esses temas são complexos e, em razão do pouco tempo de fala, optei por fazer uma abordagem mais concisa, um pouco histórica e também conceitual, para darmos juntos os primeiros passos. De início, registro que, quando comecei minha carreira na advocacia, só havia um modelo de guarda, a guarda unilateral. E praticamente não se discutia sobre essa regra, pois a obrigação de cuidar dos filhos era naturalmente feminina, cabendo ao homem o papel de provedor mesmo durante o casamento. E havendo rompimento no relacionamento, os filhos também naturalmente ficavam com a mãe. E o pai participava com algum valor em dinheiro a título de pensão alimentícia e visitava os filhos. Homens e mulheres internalizaram esses papéis e vivenciaram esses padrões de comportamento que mais tarde foram identificados como prejudiciais a todos os sujeitos envolvidos. Padrões comportamentais prejudiciais às próprias mães, que assumiam sozinha o acompanhamento da rotina dos filhos, tanto no lar como nas atividades escolares e extracurriculares. E a partir de um dado momento, passaram a precisar acumular os cuidados com os filhos com os enfrentamentos do mercado de trabalho, pois precisavam de renda própria para garantir o sustento de suas famílias. Mas o exercício exclusivo do acompanhamento da rotina dos filhos, que era exercido pelas mães, as privava do direito de poder se dedicar aos estudos e às atividades profissionais, que lhe garantisse rendimentos mais adequados com dignidade. Padrões comportamentais que também eram prejudiciais aos pais, que viviam distanciados da rotina de verdade dos filhos. Muitas vezes não acompanhavam de perto as conquistas e as dificuldades que os filhos enfrentavam. Pais e filhos passeavam, eventualmente, passavam juntos algumas datas festivas e praticamente nisso se resumia o contato entre pais e filhos em diversas famílias. E os maiores prejudicados, como sempre, são as nossas crianças e adolescentes, que viviam do convívio e do carinho paterno, como regra, pois estar mais tempo com o pai era como se fosse um sonho distante, que não poderia se tornar realidade. Com o tempo, tal modelo foi reconhecido, então, como prejudicial pela ordem jurídica, e então surge a guarda compartilhada. Mesmo antes de regulamentada por lei, surge por construção doutrinária e reconhecimento jurisprudencial, para inserir o homem nesse sistema de cuidado e convivência, com relação ao qual ele estava completamente alijado. A finalidade era atender de forma mais robusta os interesses dos menores, mais do que dos próprios adultos, já que passou a ser reconhecido que o direito de convivência, além de ser um direito do pai, é direito dos próprios filhos, e que o pleno desenvolvimento emocional dos filhos dependia do convívio com o par parental, pai e mãe, e também com ambas as famílias, família paterna e família materna, avós, tios, primos. Com a implementação da guarda compartilhada, tornou-se, inclusive, inadequada, ao meu ver, a utilização da expressão visitas, havendo a recomendação da utilização da expressão convivência. É enorme a diferença. Para facilitar o entendimento, eu sempre brinco dizendo que normalmente nós visitamos parentes ou pessoas com as quais nós não queremos ficar muito tempo. Vamos lá, visitamos e já estamos liberados, podemos ir embora. Não com os filhos. Pai e mãe não visitam filhos. Pai e mãe convivem com seus filhos. Com relação à guarda compartilhada, é importante frisar que a expressão compartilhar não significa dividir. É importante ir ao dicionário.
Este é um equívoco extremamente comum e que gera a interpretação de que o tempo dos menores deve ser dividido em rigorosos iguais períodos, em que os filhos, portanto, deverão ficar alternadamente com o pai e com a mãe. Compartilhar não significa dividir. Compartilhar significa somar. Somar dedicação, empenho, esforço, cada um, pai e mãe, com suas aptidões e disponibilidades próprias, sempre em benefício dos filhos. Isso é guarda compartilhada. Convívio equilibrado, em benefício dos filhos e respeitada a rotina deles. A implementação da regra da prevalência da guarda compartilhada, conforme previsão legal atual, foi bastante difícil para muitos. Para muitas mulheres foi difícil, devido ao fato de estarem fortemente moldadas e acostumadas ao padrão comportamental de cuidadoras a elas atribuído, inclusive por lei. Tanto que o desalinhamento do comportamento feminino com relação a este padrão gerava cobranças sociais e ainda gera alguma, inclusive, desqualificação de sua condição de mulher merecedora de admiração e, assim, dores emocionais profundas e complexo sentimento de culpa. Há, inclusive, tá popular que muito por isso. Ser mãe é padecer no paraíso. Ou seja, a maternidade esteve, por longo tempo, profundamente ligada ao sacrifício, tanto que as mães sucumbiam com forte sentimento de culpa quando tinham que ceder espaço para que o pai se aproximasse e também cuidasse. Mas também, por muito tempo, o homem não fez muita questão, mas havia justificativa. O papel social masculino era outro. O comportamento do homem, incentivado e esperado socialmente, era bem diferente. O homem tinha de ser um profissional bem-sucedido, muito dedicado às atividades realizadas fora da residência da família e que, preferencialmente, gerasse fartos ganhos financeiros. Para os homens, não foi fácil assimilar o verdadeiro significado da guarda compartilhada, muito porque não estavam acostumados com o exercício de tal tarefa, a tarefa do cuidado. Não raro, os pais desistiam de insistir no exercício desse espaço de proximidade com os filhos, quando se deparavam com algum tipo de resistência por parte de suas ex-parceiras, mães de seus filhos. Em alguns casos, a guarda compartilhada era pretendida pelos homens como forma de exercício de poder, e não com o intuito verdadeiro de exercer cuidado e acompanhar o crescimento dos filhos. Mas é que não é fácil mesmo a mudança de hábito. Todos nós sabemos disso. Nosso cérebro tende à repetição de comportamento, como forma de economia de energia. E manter tudo como sempre foi, sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil e cômodo. Deixar tudo como está dá tranquilamente menos trabalho. Porém, o reconhecimento de que era imprescindível que os filhos convivessem com pai e mãe e com suas respectivas famílias, o direito passou a identificar como inadequadas as condutas hoje denominadas de alienação parental. Alienação parental, em razão do nosso pouco tempo, pode ser conceituada simplificadamente como uma campanha de desqualificação do outro para conseguir afastá-lo do convívio com os filhos. Uma outra abordagem comum de alienação parental é a elaboração de falas e comportamentos com o objetivo de implantar na mente dos nossos pequenos falsas memórias, falsas certezas, medo, repulsa, para que o próprio filho rejeite o alienado. Na prática, os motivos são os mais diversos e não vem ao caso, na realidade, porque, da forma como for, os maiores prejudicados são os filhos, sempre são, e neste caso, mais uma vez. Importante frisar também que não são só as mulheres que alienam. O alienador pode ser qualquer pessoa que usufrua do espaço de confiança no convívio com o menor,
e que possa exercer tal influência perniciosa. Pais, mães, avós, tios e irmãos mais velhos, inclusive. Em minha experiência no direito das famílias, percebo e recomendo que em estágios menos graves de alienação parental sejam superados com simples dedicação aos filhos. A fórmula pode ser simples mesmo. Comporte-se adequadamente, não fale mal dos outros, fale a verdade carinhosamente, discipline com amor, divirta-se abundantemente e seu filho não te rejeitará. Isso porque nossos filhos identificam quem os trata com verdade e sinceridade. Eles nos testam a todo momento. Comparam o que é dito com o que é praticado na realidade. Deixam, inclusive, de levar a sério falas mentirosas e representações. À medida que se tornam mais graves os atos de alienação parental, então, esses passam a ter que ser discutidos no judiciário, para que a família seja submetida a um estudo psicossocial, feito por equipe técnica própria, com competência para isso, que fazem parte da estrutura já de diversos tribunais, para a elaboração de laudo técnico, que pode evitar que a rejeição se torne insuperável. Registro que é necessário haver cuidado com a forma como se luta contra a alienação parental. Afinal, se são rejeitados os atos que agridem, não é com a agressão que nós os afastaremos. A conexão de todos esses conceitos com a pandemia decorre do fato de que esta nos foi imposta, ficamos sem alternativa, tivemos que nos isolar em razão das circunstâncias dentro de nossas residências. E tivemos que aprender a trabalhar em home office, como estamos fazendo aqui agora. Há muito ainda o que aprender. Também tivemos que nos dedicar às tarefas domésticas, varrer, limpar, cozinhar, limpar. Mas por que tudo isso? Para a nossa segurança, para que pudéssemos permanecer em nossas residências, pois há uma luta contra um perigo invisível, que poderia estar em qualquer lugar, no elevador, no hall de entrada dos nossos edifícios residenciais e comerciais, nos parques, em nossos carros. As crianças, inclusive, ficaram impedidas de ir à escola. Então, nós ficamos protegidos em casa, mas nossas crianças e adolescentes continuaram indo e vindo, se movimentando entre as residências materna e paterna. E esta movimentação tornou-se perigosa com a pandemia, no mínimo arriscada. Muitas famílias nas quais a preocupação era o bem-estar dos filhos realmente, foi possível, mediante diálogo, encontrar uma maneira de viabilizar o convívio, porém com menos idas e vindas, talvez, minimizando assim os riscos de uma eventual contaminação. Por exemplo, crianças em regime de guarda compartilhada, que residiam com a mãe, mas conviviam com o pai, por exemplo, finais de semanas alternados, almoços, terças e quintas, e nas quartas um pernoite, e aí, portanto, dormiam na residência paterna, passaram a ficar períodos maiores com o pai, direto, sem idas e vindas, e automaticamente passavam períodos maiores com a mãe, mediante simples acordo dos pais, que reconheceram a necessidade da realização de algum ajuste, com finalidade de proteger os filhos. Noutros casos, tal acordo não foi possível, e em vários deles foi preciso que o judiciário se pronunciasse, estabelecendo uma rotina mais adequada para o momento extraordinário que vivemos e que dura por mais tempo do que inicialmente imaginávamos. Houve casos em que o judiciário determinou a suspensão da convivência física, quando, por exemplo, a atividade profissional exercida por um dos dois, pai ou mãe, fosse daquelas de frente de linha, né, que estivessem convivendo mais proximamente com a doença e garantindo que este convívio acontecesse de alguma outra maneira. E a tecnologia que nos une nesse momento, que nós podemos vivenciar, tem sido uma ferramenta importante para diminuir essas distâncias.
É importante que as famílias percebam que têm o poder de tomar a decisão de como conviverão com os seus filhos, mesmo em tempos de pandemia, preferencialmente com diálogo e harmonia. Eu não vou me estender muito, porque tenho certeza que temos ensinamentos relevantes da parte do professor Rodrigo Toscano de Brito e do queridíssimo Dr. Rolf Madaleno, com esse pedido para que a gente possa resolver essas nossas divergências com diálogo e harmonia. Eu ponho fim, termino, finalizo a minha manifestação, registro a minha admiração pelos professores e agradeço pela oportunidade. Agradecemos a brilhante contribuição da doutora Célia Arruda de Castro e ouviremos agora o doutor Rodrigo Toscano de Brito. Com a palavra, doutor Rodrigo. Muito bem, muito obrigado pela palavra. Eu gostaria de iniciar aqui a minha fala agradecendo muito a doutora Lorena Guedes Duarte, a nossa presidente nacional da Comissão de Direito, Família e Sucessões da OAB Nacional, e muito especialmente a todos os membros da Comissão Especial de Direito, Família e Sucessões, que também esteve à frente da coordenação deste evento que nós estamos aqui agora. Eu gostaria de deixar um abraço muito grande a todos que compõem a comissão, a todos e a todas que compõem a comissão. Também não posso deixar aqui de fazer uma referência especial aos advogados e às advogadas aqui do meu estado. Eu estou aqui falando do estado da Paraíba, agora aqui diretamente de João Pessoa. Eu não posso deixar de lembrar dos meus colegas e das minhas colegas que estão agora também nos assistindo, desde aqui da nossa transmissão pela OAB Nacional. E também um agradecimento especial ao nosso Rony Duarte, o nosso timoneiro aqui no grande evento que está sendo realizado pela OAB, realmente um dos maiores eventos, talvez, jurídicos que o mundo já tenha presenciado, com mais de 100 mil inscritos, né, a essa altura. Né? Portanto, é um prazer muito grande estar participando deste grande evento. Né? Também quero dizer, Célia, que é um prazer realmente muito grande, meu também, estar com você aqui na sala. Né? Você que é do nosso IBDFAM, no Distrito Federal, já há muito tempo. Também é um prazer gigantesco estar com o nosso Rolf Madaleno, né? Que eu já conheço aí de algumas, digamos, de algumas épocas mais distantes, digamos assim, né, Rolf? Embora eu não possa nem dizer que eu sou assim tão da sua idade para poder não ficar tão mais careca, talvez. Mas é um prazer realmente muito grande estar com vocês dois aqui, e deixo um abraço, inclusive um parabéns especial para a Lorena também, para a Larissa, que não pôde estar conosco aqui no nosso painel, sobre o lançamento do livro, que ainda agora há pouco a gente presenciou, né, que está aqui constando aqui também no nosso painel. Né? Bom, eu vou ser também muito breve, nós precisamos ser breve, porque o tempo realmente urge aqui. Eu vou fazer um recorte aqui que diz respeito a uma questão que a gente vem levantando desde o início da pandemia, diz respeito a uma separação, digamos assim, cronológica que a gente fez, e muito especialmente os professores Zé Fernando Simão e Flávio Tartucci, que escreveram um texto falando das realidades A, B e C. Né? E nós vínhamos seguindo normalmente o nosso curso até março de 2020, e, de repente, sem nenhum aviso prévio, todo mundo foi obrigado a parar tudo que estava fazendo e disse, olha, tem que ir para casa, tem que ficar em casa trancado e a gente não pode fazer mais nada por conta da necessidade do isolamento social e nós precisamos cuidar da nossa saúde. Né? Isso foi muito repentino e, claro, que esse fato ocasionou algumas rupturas que são importantes, inclusive com reflexos muito grandes dentro da família. Né? E essa realidade que existia antes de março de 2020 é justamente o que a gente chama de realidade A. E, a partir dela, a realidade B, a realidade pandêmica propriamente, essa que ainda nós estamos vivendo, né? Estamos passando por ela agora, talvez jamais passando do meio da travessia para frente, digamos assim, e agora nós vamos passar a enfrentar a realidade C. Essa realidade C, que é a realidade pós-pandêmica, com uma série de legados que foram deixados pela pandemia, e é justamente dentro dessa realidade C que eu gostaria de trazer algumas reflexões. Veja, essas reflexões, elas vêm justamente do que ainda agora há pouco disse Célia, como nós fomos todos obrigados a ir para dentro de casa, as nossas casas, elas se transformaram ao mesmo tempo em casa, né, já era casa,
e transformou-se em escritório, transformou-se em sala de aula, é sempre bom a gente lembrar disso, transformou-se em restaurante, transformou-se em cinema, transformou-se em academia. Nós temos agora uma casa multifuncional, né? Nós temos tudo num só lugar. E claro que isso tem um impacto muito grande também do ponto de vista da família. E em razão disso, a Febraban encomendou uma pesquisa feita pelo IPESP. Essa pesquisa foi feita em junho e agora repetida em julho. O que chama muita atenção nessa pesquisa da Febraban, e que eu faço questão aqui de me referenciar a ela, até como um apoio mesmo nessa minha ideia que eu gostaria de trazer aqui, é que 79% dos entrevistados nessa pesquisa disseram que não houve aumento de litígio dentro de casa. Veja só que coisa interessante. Ou seja, nós não passamos a ter necessariamente mais divórcio por conta da pandemia, aparentemente, a partir dessa pesquisa, né? E ontem eu estava participando de um evento lá da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, com vários magistrados cariocas, ou fluminenses, na verdade, e havia um relato nesse sentido, que não tinha havido, digamos assim, ainda nada tão palpável em termos de aumento de divórcio, por exemplo, que pudesse chamar a atenção. Mas, por outro lado, o que chama também a atenção da gente é que o Colégio Notarial do Brasil tem notado um aumento do número de divórcios extrajudiciais. Isso também é uma questão interessante, né? Ou seja, talvez as partes com mais dificuldade de ter acesso ao judiciário tenham desejado fazer o desenlace ali, a dissolução da relação através do mecanismo extrajudicial. Pode ter acontecido isso, embora a pesquisa não aponte nessa direção, como eu já disse ainda agora há pouco aqui. Claro que para uma determinada quantia de pessoas, uma determinada quantidade de pessoas, houve sim um aumento de violência em casa. A gente sabe que a violência doméstica aumentou, também houve um aumento, digamos assim, em relação a outras épocas, eventualmente, de divórcio, talvez retratado lá no extrajudicial, mas não no judicial ainda, pelo que eu consegui perceber em algumas considerações já a respeito desse assunto. Mas um tema também que é muito interessante, também retirado dessa pesquisa, é que nós passamos a ter mais acesso à tecnologia, como disse ainda agora há pouco Célia, né? E esse acesso à tecnologia, ele é muito característico também em razão da quantidade de computadores que foram vendidos já no começo da pandemia e mesmo durante a pandemia, ou seja, nós passamos a ter mais acesso aos dispositivos como computadores, laptops, como computadores mesmo, desktops em casa e principalmente os smartphones. E é nesse ponto que eu gostaria de chamar a atenção, porque é para aí que eu acho que a gente vai migrar quando nós começarmos a entrar com mais vigor na tal realidade C, que é essa realidade pós-pandêmica. Isso porque esses dispositivos, segundo falam os especialistas em dispositivos eletrônicos, esses dispositivos eles nos perseguem 24 horas por dia, e aqui eu faço um destaque especial aos nossos smartphones, né? Há um americano chamado Richard Stallman, que criou o sistema Linux ali na década de 1980, né? E ele, numa entrevista ao jornal El País, espanhol, no ano passado, ele já destacava que ele sempre dizia que o Facebook e os seus tentáculos, ele falava dos tentáculos do Facebook, como é o caso do Instagram e do WhatsApp, são verdadeiros monstros a perseguir a todos nós, né? Todos nós somos perseguidos por esses monstros o tempo inteiro. E isso claramente vai ter um reflexo, claro, que já vinha tendo, mas agora, com essa grande quantidade de uso, um maior uso da tecnologia, ou um uso mais facilitado, como, por exemplo, o que está acontecendo agora mesmo aqui entre nós, era impossível nós pensarmos em algo tão simples assim, manda o link, a gente entra, se conversa, fala, nós estamos em 3 lugares diferentes do Brasil, eu estou aqui em João Pessoa, Célia está lá em Brasília, Rolf está lá em Porto Alegre, quer dizer, tudo ficou muito mais simples, e essa facilidade tecnológica, claro que ela traz algumas repercussões no ambiente de família que vão ser importantes para a gente. Por exemplo, na questão relacionada ao pensionamento, a pensão, vai ser muito mais fácil agora a gente descobrir, através de uso dos próprios smartphones, como, aliás, já vinha sendo possível fazer, o quanto é que um alimentando necessita, por exemplo, para sobreviver durante o mês, qual é a despesa que o pai, por exemplo, tem, qual é a despesa que a mãe tem. Isso tudo está disponível em compras, no ambiente virtual, em dados que são jogados dentro desses supercomputadores, dos big datas, né, como a gente sabe, né?
é muito mais fácil hoje, em razão da alta tecnologia também, do uso dos smartphones, nós descobrimos o padrão de vida das pessoas, esse padrão de vida que muitas vezes a gente tem dificuldade nas ações de alimentos de esconder realidades que são muito mais claras agora com a utilização da alta tecnologia. Mas eu também faço aqui um destaque especial que agora há pouco Célia também levantou, e que diz respeito à utilização do meio da videoconferência para a aproximação das pessoas. Há um dado muito interessante aqui que a gente também não pode deixar de reverberar, e que diz respeito à questão relacionada à guarda e à convivência propriamente, né? Nós tivemos no mês de abril a chegada de um projeto de lei, o projeto de lei 1627, que foi apresentado pela senadora Soraya Tronic, que depois ela mesma retirou esse projeto de lei de andamento, né? Esse projeto já não está mais em andamento no parlamento, mas ali no projeto de lei haviam 2 artigos que chamavam muita atenção da gente. Um era o artigo 6º, que dizia que o regime de convivência de crianças e adolescentes, qualquer que seja a modalidade de guarda, poderá ser suspenso temporariamente, de comum acordo entre os pais ou a critério do juiz, para que sejam cumpridas as determinações emanadas das autoridades públicas impositivos de isolamento social ou quarentena. E vejam que no parágrafo 1º desse projeto se dizia que, na hipótese de que trata o CAPT, portanto, de ter que separar as pessoas por conta da necessidade de isolamento social, será assegurada a convivência do genitor não guardião ou não residente por meios virtuais. E essa foi uma das principais questões que fez com que a própria senadora recuasse nesse projeto. Será que era saudável realmente deixar de ter convivência entre pais e filhos, entre a mãe e o filho, o pai e o filho, propriamente, né? Será que isso não pode trazer mais prejuízo, como, por exemplo, para a saúde mental? Nós já temos um incremento grande de pessoas que estão procurando mecanismos de tratamento da saúde mental. Os psicólogos já passaram a estudar também essa repercussão. E mais, no parágrafo 2º do projeto, aliás, no artigo 7º do projeto, se dizia que o direito de visita dos avós idosos ou em condição de vulnerabilidade ou de demais parentes nas mesmas condições será exercido durante a pandemia também por meios virtuais, né? Será que esses meios virtuais, aqui eu trago realmente para reflexão, embora ele ajude, de fato, ele colabora com essa aproximação que nós temos, mas será que ele é saudável também do ponto de vista da saúde mental da pessoa? E essa é uma reflexão que acho que a gente deve realmente levar adiante nos próximos momentos, e principalmente no momento pós-pandêmico, porque isso não pode se transformar necessariamente numa tônica, né, da nossa convivência entre pais e filhos e entre os parentes em si mesmo, né? Uma outra questão interessantíssima e que certamente a gente vai passar a experimentar com muito mais facilidade agora, em razão da tecnologia nas mãos, notadamente dos menores, das crianças e dos adolescentes, é a possibilidade de se saber, por exemplo, como é que as crianças estão sendo alimentadas, aquela velha discussão que a gente sabe que nós temos no dia a dia forense, né? Eu não deixo com o pai porque ele não alimenta bem, não deixo com a mãe porque ela trata mal. Vejam que existem aplicativos que já existiam, logicamente, mas agora com o maior número de pessoas com esses dispositivos na mão, aplicativos que são capazes de dizer como é que está sendo o tratamento de saúde, como é que está sendo a alimentação da pessoa, como é que ela se comporta do ponto de vista da saúde, né? Também vai ser muito mais provável agora nós termos uma melhor regulamentação da guarda e da convivência, evitando, por exemplo, questões que são também muito comuns no dia a dia da gente, como, por exemplo, acontece com a velha discussão também, eu deixei com ele estava exercendo o direito de convivência do filho, ou ela estava exercendo o direito de convivência com o filho, e não me devolveu no horário que foi programado, era para devolver às 18 horas do domingo, e ter pego ali às 18 horas da sexta, por exemplo, dando aqui um exemplo, e pegou às 20, depois só devolveu na segunda-feira, e às vezes a gente tem dificuldade para esse meio de prova, e lembrando-se que, como os nossos dispositivos móveis, eles têm os GPS, eles são capazes de indicar precisamente onde é que as pessoas passam, talvez nós possamos ter agora à nossa disposição um mecanismo de mostrar horários e exatamente localizações onde o menor estava em determinado ponto, né? Em determinado momento, né? Claro que isso vai passar por uma discussão muito séria, e aqui também eu trago isso como uma reflexão para a gente, né? Com esse maior uso da tecnologia, com essa possibilidade que nós vamos ter mais facilmente em nossas mãos,
Será que a Lei Geral de Proteção de Dados vai nos permitir isso, né? Existe um artigo na lei que diz que, por determinação judicial, é possível, sim, se descobrir, se solicitar, aliás, esses dados que podem ser utilizados, eventualmente, para essas discussões às quais eu fiz referência ainda agora há pouco, né? Uma outra questão também muito interessante, com esses dispositivos de alta tecnologia na mão, e que diz respeito ainda à guarda e à convivência, é exatamente o monitoramento que a gente pode fazer melhor da criança. Por exemplo, o monitoramento do uso da própria internet, qual é a qualidade desse uso, o tempo de uso, né? Será que o pai que está ficando com a criança cuida disso? Será que a mãe cuida disso? Nós temos agora todo o histórico, praticamente, do que acontece com o uso da tecnologia no dia a dia das pessoas. Claro que também aqui nós vamos ter um embate forte entre a privacidade, inclusive a privacidade da própria criança, né, que está sendo ali o objeto eventual da disputa ali entre os pais, em razão da guarda e da convivência. E, claro, que isso também vai ser uma dura questão a ser resolvida entre as pessoas que estão participando, eventualmente, ali do litígio, e notadamente dos juízes, né, que talvez tenham maiores dificuldades ainda, né? Uma outra questão também que chama muita atenção no uso da tecnologia, essa sim a gente já passa por ela com mais frequência, é o uso de áudio e imagens por parte mesmo dos filhos, para mostrar, por exemplo, que está havendo alienação parental e se é possível ou não usar esses vídeos, por exemplo, já que a gente também fere com isso a privacidade, não só, aí nesse caso, só da criança, mas também da mãe ou do pai, conforme for, né? Embora haja aqui também um embate forte entre direitos fundamentais e que precisam ser resolvidos, claro, o melhor interesse da criança, e assim como o melhor interesse da criança também a privacidade das pessoas que estão envolvidas na relação de família, né? Bom, e já partindo aqui já para um encerramento, que eu sei que o tempo é muito curto, eu já fico aqui meio angustiado com o próprio tempo, mas vejam que não é só nesses ambientes que dizem respeito à própria o pensionamento, a guarda, a convivência, mas também, por exemplo, no surgimento de uniões estáveis agora no mundo virtual, imagina só, isso vai ser uma grande discussão que a gente vai ter em razão da alta tecnologia e em razão desse período pandêmico que nós estamos vivendo também, e parece que é possível, sim, nós falarmos em união estável virtual, também cabe um bom debate a respeito desse assunto. E, por último, para encerrar mesmo já aqui, lembrem-se que durante a pandemia nós ganhamos um bom legado, como, por exemplo, a possibilidade de nós fazermos o divórcio eletrônico através dos tabelionatos de notas, e quando as pessoas estão em lugares muito distantes uns dos outros, o que era inimaginável no começo da pandemia. Isso também é algo que é um legado da tecnologia que foi deixado para a gente por essa época que nós estamos vivendo, né? Claro que tem muito mais coisas, tem muito mais temas, mas eu, infelizmente, vou ter que parar aqui. A nossa vontade é ficar a tarde inteira aqui, principalmente com Célia, com Rolf, que são super profissionais que ajudam o tempo inteiro, mas eu vou me despedindo e dizendo que daqui a algum tempo, certamente, nós vamos estar juntos em outro evento, se Deus quiser. Depois eu vou colocar esses dados aqui da minha palestra lá no nosso canal do Direito Civil Brasileiro, no @Direito Civil Brasileiro, para que todo mundo tenha acesso. Um abraço. Agradecemos a grandiosa contribuição do Dr. Rodrigo Toscano de Brito e ouviremos agora o Dr. Rolf Madaleno. Com a palavra, Dr. Rolf Madaleno. Boa tarde a todos, aos que me antecederam, a doutora Célia Rura, o doutor Rodrigo Toscano. Eu quero aqui externar minha admiração aos palestrantes que aqui falaram antes de mim. A nossa amizade já é de longa data, o Rodrigo já fez essa referência, e é uma honra e um prazer muito grande estar aqui nesse evento realizado aí pelo Conselho Federal da OAB, com a Escola Nacional da ESA, e o tema é extremamente relevante, né, porque sugere que a guarda, convivência e alienação parental, nesses tempos de pandemia, tenha sofrido algum impacto, alguma situação diferente que nos fez refletir. Obviamente que as falas anteriores já fizeram uma grande, digamos assim, uma avaliação muito significativa desses impactos surgidos com a pandemia e que, infelizmente, está longe ou distante de terminar.
Mas o que eu queria trazer para nossa reflexão aqui a respeito desses institutos da guarda e da alienação parental, em primeiro lugar, que eles estão umbilicamente ligados entre eles, né? Tanto a guarda quanto a alienação parental, as duas são situações indissociáveis, são institutos que nós não podemos dissociar. E quero me explicar por quê ao longo aqui da minha fala. Em primeiro lugar, também gostaria de destacar que a reflexão que faço diz respeito a uma situação que vinha crescendo ultimamente e que era uma proposta de que se fizesse o reexame, o reestudo e, quem sabe, até a revogação da lei da alienação parental, dizendo de antemão que o Brasil é o único país do mundo que tem uma lei que trata especificamente da alienação parental. Não que não exista a lei e que não exista a alienação parental em outros países. Ela, em alguns lugares, ela está regulada num ou outro artigo do próprio Código Civil. O fato é que nós temos uma lei muito bem elaborada a respeito do combate da lei da alienação parental. E a minha reflexão vem em cima exatamente dessa ideia, desse movimento, da ideia que se traz de reexame de uma lei que, no meu modo de pensar, é extremamente muito bem feita e que acho até que, se tivesse algum aperfeiçoamento a ser feito, quase que estraga o que já está quase que muito bem feito. De qualquer sorte, tudo que eu não poderia admitir é que realmente se passasse a revogar ou a ideia de vingar a possibilidade de revogação da lei da alienação parental. E esses movimentos que surgem no intuito de revisar ou de revogar a lei da alienação parental, eles trazem um discurso bastante conhecido e que eu não vou aqui me estender, porque são vários os argumentos, mas entre esses é que alguns dizem que seria uma lei de violência de gênero, né? Outras pessoas dizem que é uma defesa aberta do abuso sexual infantil. E muitos, inclusive, falam da pessoa do Richard Gardner, que é o que nós temos como referência, o doutrinador que trouxe para o nosso conhecimento a lei da alienação parental, lá pelos anos de 1990. Eu sou um advogado, o Rodrigo fez essa referência, bastante antigo, e então, quando eu iniciei minha advocacia em 1978, existia a alienação parental, mas ela não tinha nome, eu não sabia identificar, eu não tinha nenhuma noção do que se tem hoje, do que representa e significa alienação parental. Graças a Deus que nós, profissionais de direito, e a sociedade como um todo, e todos aqueles que sofrem, de alguma maneira, de um lado ou de outro, as questões relacionadas à alienação parental, graças a Deus que nós temos uma noção muito clara do que isso significa. Se é síndrome ou não, isso pouco importa, mas atacar a pessoa, a personalidade de Richard Gardner, como se ele tivesse descoberto ou trazido alguma coisa sem nenhum valor científico, isso é muito pueril, ou de pouco significado, para ser mais democrata ou diplomático. Por que eu faço essa referência? Porque a alienação parental já existe há muitos anos, antes de Richard Gardner. Se nós lembrarmos da síndrome de Medea e a história conhecida de que ela degolou seus 2 filhos e matou a amante de Jason, porque esse era o grande amor da vida dela e ela não admitiu a traição de parte dele, nós já temos aí uma história relativa à alienação parental. Para quem leu Ana Karenina, também vai recordar que ela foi proibida de conviver com seu filho porque teve um amante e o marido, pai da criança, desterrou a Ana Karenina da vida do seu filho. E se nós formos partir para as obras, muitas delas, já na década de 40, em 1943, já existiam livros tratando da alienação parental. Os processos nos Estados Unidos, de 1940, já tratavam da alienação parental. Entre nós, na década de 90, no início dos anos de 90, Judith Wallerstein escreveu um livro que se chama, pela editora Saraiva, um livro que se chama O Divórcio 10 anos depois, e fazia várias referências à ocorrência da alienação parental.
De sorte que, mesmo que nós tratássemos a figura de Richard Gardner, mesmo que nós destruíssemos tudo que ele construiu, porque ele foi apenas o grande divulgador da ideia, demonstrando a existência e a ocorrência da alienação parental. Aliás, queria, inclusive, acrescentar mais um dado que reputo extremamente importante, porque na Argentina também, desde a década de 1990, mais precisamente no ano de 1993, a Argentina tem uma lei, a Lei 24270, que é a lei que penaliza o crime de impedimento de contato. Quis dizer com isso e com essas referências que a alienação parental existe, sempre existiu e continuará existindo, com lei ou sem lei. E isso é que preocupa. Essa é a reflexão que eu faço em decorrência da pandemia, desse tempo todo, que nós já estamos convivendo com situações bem claras e muito mais acentuadas de ocorrência, tanto de alienação parental, quanto de dificultação para a convivência sadia, para a convivência saudável de pais com seus filhos. Porque esse ambiente da pandemia permitiu que quem já tinha uma tendência à alienação, quem já tinha alguma dificuldade no trato da guarda compartilhada, nos seus aspectos físicos e jurídicos, e é bom que se faça também aqui essa distinção, porque é relevante e importante para a compreensão do temário, a questão da divisão entre guarda física e jurídica é que todos nós, pais, pai e mãe, sempre e obrigatoriamente detemos a guarda compartilhada jurídica, que significa exercício nada mais puro e simples do poder familiar. Como é que se poderia admitir a perda gratuita pelo simples divórcio, pela dissolução de uma união estável ou pela separação dos namorados que têm filhos em comum? Como é que se poderia admitir que um deles perdesse o exercício do poder familiar, que tivesse ingerência sobre a educação, a formação dos seus filhos? Isso é inadmissível, só em situações extremas, que todos nós conhecemos. Então, naturalmente, a guarda compartilhada jurídica sempre existiu e não tem como não existir. E isso é automático. O problema está, e as dificuldades maiores surgem, quando se quer um compartilhamento da guarda física, que é a distribuição de tempo entre um genitor e outro. Obviamente, eu não vou me estender nesses conceitos e nas minúcias dessas situações, porque elas são bastante conhecidas de todos nós, mas eu quero manter o foco daquilo que nós estamos tratando, que diz respeito à pandemia em si, e o que nós podemos extrair dessas situações novas, desse diferente novo, de que utilidade podemos nos servir para que nós melhoremos as nossas relações sem que institutos consagrados, sem que descobertas que já ocuparam o seu espaço e a importância que trazem no desenvolvimento dos estudos, tanto da alienação parental quanto da guarda compartilhada, é para que não se perca o que já se conquistou, para que não se ande para trás como às vezes se pretende andar. E aí eu exatamente fiz a referência às duas leis, a da alienação parental e a da guarda compartilhada, por conta da reflexão ou da constatação que se faz nos tempos de pandemia, do acentuamento, do agravamento desses posicionamentos de pessoas que insistem nos dois sentidos, às vezes na alienação, e dizem, comecei falando deste modo, de que alguns fariam a acusação de que a alienação parental é uma violência de gênero, e não é, porque a alienação parental não é um ato exclusivo da mãe, da mulher, todos nós soubemos, os pais também alienam, não fosse isso, não se teria a autoalienação, e de todos nós, né, é conhecida a ocorrência da autoalienação, portanto, a alienação é um problema que surge tanto da autoria do homem quanto da autoria da mulher, e as dificuldades que surgem da alienação são dificuldades pessoais, onde os filhos são um instrumento desta alienação, e não vai ser diferente
o instrumento, ou os filhos usados como instrumento também da alienação, mas também das questões relacionadas com a guarda, desse compartilhamento da guarda, dessas dificuldades que nós encontramos em todos os processos, todos os dias, e que agora agravaram mais ainda, porque se já numa vida normal, se nós temos saudades dessa vida normal, esta vida típica que agora nós estamos vivendo, nos trouxe mais evidências ainda de que se as pessoas já criavam dificuldades por suas dissensões pessoais, por seus ressentimentos pessoais, se elas já criavam dificuldades naquele tempo de normalidade, onde nós convivíamos com o direito conhecido de todos, com as experiências por todas nós já vivenciadas, e, de repente, de março para cá, mais ou menos, surgem experiências novas, nunca antes pensadas, nunca antes vivenciadas, e que agora, então, nós estamos começando a nos adaptar a essa realidade, e isso somou a experiência de que nós, operadores do direito, temos sim que preservar as nossas instituições jurídicas, temos sim que preservar as leis que tratam tanto da alienação parental quanto da guarda compartilhada, porque elas são a evolução do mundo obscuro que nós vivíamos. Nós temos em cada uma dessas leis os caminhos, a senda demonstrada para que se possa perseguir um caminho que precisa ser preservada a todo custo. Não há espaço, de hipótese alguma, para que essas desculpas, digamos assim, que surgiam em tempos normais e que agora novas desculpas vêm surgindo em tempos atípicos de pandemia, e essas desculpas, às vezes, o Poder Judiciário acaba não resistindo à inovação da generosidade humana trazida para o mal, neste aspecto, em que as pessoas que já são naturalmente alienadoras, então criam as dificuldades novas e adicionais, e as pessoas que têm as suas dificuldades na aceitação da guarda compartilhada também usam este momento diferenciado para trazer à baila as suas dificuldades pessoais de relacionamento. Para não parecer que eu estou criando uma confusão aqui desnecessária, o que eu estou tentando dizer é que, infelizmente, essas relações dos pais para com os seus filhos, esse relacionamento familiar, essas dificuldades que todos nós somos testemunhas e trabalhamos como advogados de família em processo de alienação parental e de guarda compartilhada, tudo isso decorre por uma e única exclusiva razão: do egoísmo dos pais, da dificuldade dos genitores, que têm entre eles uma relação corroída, uma relação mal resolvida, e esta relação mal resolvida que os tribunais, pela demora natural que os processos têm e porque não estão preparados para atender essa demanda absolutamente de cunho psicológico, então nós encontramos as dificuldades agregadas das novas dificuldades e um pandemônio dentro da pandemia. E esse pandemônio dentro da pandemia é que precisa, de alguma forma, ser mantida sob o nosso controle. E esse controle, então, é o que eu incito a cada um de vocês que se debruce a respeito exatamente desta situação. Afinal de contas, qual é o nosso papel como profissionais do direito? Bom, acho eu, defender o que nós já temos de bom, aperfeiçoar, sim, revogar, nunca. Qual é o nosso papel dentro dessas experiências novas enfrentadas com a pandemia? Bom, é extrair dessas experiências novas, primeiro, a verificação de que são apenas modelos novos usados para uma velha pretensão, e que, então, desses novos modelos, nós podemos aprender, né, novas soluções, mas a principal solução, tanto da alienação parental, quanto em relação às dificuldades que surgem com a guarda compartilhada, é a incompatibilidade dos genitores no seu relacionamento. Tenho certeza absoluta que nós não encontramos nenhuma situação de alienação parental e de qualquer dificuldade em guarda compartilhada quando os pais se conversam entre si, quando os pais terminaram o seu relacionamento de uma forma adequada, de uma forma bem resolvida. Nós só temos problemas e discussões sobre guarda e alienação parental
quando o casal ou os genitores terminam os seus relacionamentos com feridas profundas e nunca cicatrizadas. E a cicatrização dessas feridas demanda muito e muito tempo. E, lamentavelmente, quando nós, operadores do direito, discutimos a validade dessas leis, né, a profundidade dessas leis, a intenção dessas leis, eu acho que nós acabamos contribuindo para a instabilidade jurídica, para a insegurança jurídica. Se é que eu posso extrair desses tempos de pandemia uma reflexão que, no meu modo de pensar, pode servir muito para nós, é o fato de que nós temos que nos dar conta que esses fenômenos existem e que eles continuarão existindo e que os nossos movimentos, inclusive processuais e endoprocessuais, têm que se encaminhar para situações de resolução das dificuldades dos adultos. Não da forma como está sendo feito, porque parece que não tem funcionado. Mas essa é a ideia que precisa ser disseminada, essa é a semente que precisa ser plantada, ou seja, nós temos que encontrar situações para um mal antigo. Nós temos a luz que nos indica o que significa, mas não temos, até hoje, as soluções pontuais para que nós possamos minimizar, não digo erradicar, mas minimizar as situações de alienação parental e de guarda compartilhada. Porque enquanto os tribunais, enquanto os profissionais do direito continuarem reivindicando, em nome de uma suposta incompatibilidade dos pais, em nome de uma suposta ofensa sexual inexistente, daquilo que nós chamamos de falsas memórias, ou de uma alienação parental em qualquer um dos seus estágios, enquanto houver espaço para, graciosamente, essas situações desandarem livremente ou andarem livremente num processo judicial e extremamente desgastante de discussão desses temas que nos são tão caros, nós continuaremos agredindo e ofendendo aquilo que nós todos deveríamos mais respeitar, que é a rigidez física e psíquica dos nossos filhos. E esse é o respeito que nós não estamos desenvolvendo, porque estamos permitindo que os nossos processos e que, às vezes, as situações novas de pandemia sirvam como instrumento de agravamento dessas ofensas em relação aos nossos filhos. Claro que existem outras 1000 reflexões que podem ser feitas em relação a este tema, mas me pareceu um momento muito oportuno para chamar a atenção de que a lei de um e de outro instituto, uma e outra já existe. Elas podem sim ser aperfeiçoadas, mas jamais poderão ser revogadas, porque nós, por mais que nós nos ocupemos pela revogação de qualquer uma dessas leis, por mais que nos esforcemos nesse sentido, o fenômeno de cada uma dessas situações continuará existindo. E aí, então, nós ficaremos na história porque nós não resolvemos, e ficaremos marcados na história porque nós não soubemos resolver. Gostaria que ocorresse o contrário. E o tempo serve para essa reflexão. Eu sei que já estou concluindo meu tempo de fala, por isso, então, renovo os meus agradecimentos e a minha gratidão a todos que, inclusive, estão nos assistindo. Foi uma honra e espero que todos vocês continuem se cuidando, para que possamos continuar pensando a respeito do que nós, profissionais do direito, podemos fazer para melhorar não só a nossa vida de pessoas adultas, mas, sobremodo, a vida daqueles que um dia estarão no nosso lugar. Muito obrigado. Agradecemos a elevada contribuição do Dr. Rolf Madaleno, como dos demais palestrantes que muito agregaram para o painel de tema Guarda, Convivência e Alienação Parental em Tempo de Isolamento Social. Uma boa tarde a todos e até breve.